Bom, irmãos, nós vamos retomar aqui então o nosso estudo a respeito daquele panorama a respeito do Novo Testamento, e nós já vimos alguns pontos, né, que formam assim o pano de fundo das narrativas do Novo Testamento, os Evangelhos, né, e também todas as demais cartas que estão ali na segunda parte da Bíblia, né, que é esse Novo Testamento que conta da manifestação de Jesus Cristo, e basicamente é a forma mais clara com a qual Deus ele transmite a tua vontade aos homens, né? O Evangelho, de fato, ele desvenda para os homens, mesmo aqueles que viveram no Antigo Testamento, aqueles que tinham a lei, de forma muito mais clara, qual é a vontade de Deus, qual é o meio de salvação descrito pela palavra de Deus. Nós vimos aquele período que fica entre os dois testamentos, que não por acaso é chamado de período intertestamentário, aquele período em que, durante 400 anos, Deus não fez uso de nenhum profeta para poder manifestar a sua vontade ao povo de Israel. Durante esse período, o povo de Israel ficou sem nenhum profeta para que pudesse falar assim diz o Senhor, mas não foi um período na história que passou desapercebido, muitas coisas aconteceram ali, e de fato tudo aquilo que nós vemos no Novo Testamento com relação à forma de organização, vários fatos que acontecem ali, o próprio surgimento do Império Romano, ele se dá durante esses 400 anos, em que nós não temos nenhum livro inspirado durante aquele período, mas nós temos bastante livros históricos que relatam aqueles momentos, né? Então, ali também nesse período de 400 anos foi onde surgiram aqueles grupos que depois foram confrontar Jesus Cristo, porque não aceitaram a sua palavra. O grupo dos fariseus e os saduceus. Os fariseus inicialmente eles tinham uma boa intenção porque eles queriam se preservar do mundanismo, por assim dizer, que estava havendo dentro da região ali da Palestina, a região onde os judeus viviam, né? Eles eram, por assim dizer, puritanos, né, dentro daquele contexto religioso. Só que nós vemos que depois, com o passar do tempo, eles vão se deturpando, eles vão inventando várias técnicas para tentar cumprir a lei, e eles se deturpam de tal forma que quando João Batista é um dos primeiros a mencioná-los no Novo Testamento, chama eles de raça de víboras. Jesus Cristo completa dizendo que eles são hipócritas, né? E por aí em diante. Os saduceus são aqueles que abraçaram de fato o mundanismo, né? Que naquela época era chamado de helenismo ou agressificação. O Império Grego estava dominando e eles realmente adotaram aquela nova forma de vida para que eles pudessem prosperar. E de fato, na época de Jesus Cristo, o grupo mais próspero eram dos saduceus e não dos fariseus. Os saduceus eles tinham inclusive nomes gregos para poderem negociar. Depois nós vimos também a respeito de João Batista. Após aqueles 400 anos de silêncio, Deus manda um profeta para a nação de Israel. João Batista veio pregando um evangelho, vinha falando a respeito do estabelecimento do reino de Deus. Quando nós vemos lá em Malaquias, nós temos uma profecia lá em Malaquias que fala da vinda do reino de Deus, e quando João Batista aparece, ele fala, eis que é chegado o reino de Deus. Então, ali você vê um cumprimento, 400 anos depois, através de um outro profeta, falando que o reino de Deus estava se cumprindo naquele momento, né? Então, João Batista, depois de tanto tempo, o povo realmente se voltou para João Batista. João Batista foi um homem histórico muito famoso daquele período, né? Mencionado por vários historiadores seculares, inclusive, porque era de fato aquilo que o povo de Israel tanto almejava, tanto esperava pela vinda de um profeta que pudesse falar a eles, dentro de todo aquele contexto, aquela bagunça que estavam vivendo, aquela opressão, o Império Romano oprimindo os judeus, e eles querendo a liberdade, eles queriam dominar o mundo, né, conforme diziam as profecias, eles queriam realmente governar e impor-se realmente como a nação eleita de Deus, e João Batista realmente ele veio com aquela esperança de dar esse alento aos homens, só que eles não entenderam a característica do reino que estava por vir, e logo eles abandonaram o rei, não aquele que anunciava, ainda que João Batista tinha perdido a cabeça, mas muitas pessoas respeitavam João Batista ainda assim. Mas quando aquele de quem João Batista falava, que era Jesus Cristo, veio, eles rejeitaram e crucificaram a Jesus Cristo. Né? Depois de João Batista, nós ainda vimos aqui a questão do nascimento de Jesus Cristo, a sua infância,
né, onde nós vemos na realidade ali a mão de Deus operando através dos eventos mundiais. A história do mundo, na realidade, ela foi conduzida por Deus para que os fatos, aquilo que havia sido profetizado, se cumprisse da forma como havia sido descrita pelos profetas. Como para Deus não existe tempo e Ele tem o domínio sobre todas as coisas, Ele arrumou as coisas de tal forma que todas as coisas foram acontecendo exatamente como havia sido profetizado. Jesus Cristo haveria de nascer em Belém, só que os seus pais estavam morando lá em Nazaré. Então teve que haver um censo para que eles pudessem migrar até Belém, para que Jesus Cristo nascesse no local conforme havia sido profetizado. Depois ele vai para o Egito, e do Egito ele é chamado conforme outra profecia. E depois ele volta para Nazaré e ele se cria ali naquele local, de forma que ele é conhecido como Nazareno. E vários outros relatos ali dentro daqueles 2, 3 capítulos ali de Mateus, nós vemos conforme diz as Escrituras, né? Você vê ali o cumprimento do nascimento de Jesus Cristo de acordo com aquilo que Deus havia dito, né? Aí nós temos ali uma passagem onde Jesus Cristo está com 12 anos, dentro de um templo, ensinando e também questionando ali os sacerdotes da época, né? Naquela passagem onde os pais de Jesus Cristo, aqueles que cuidavam de Cristo aqui na terra, Maria e José, eles haviam retornado para a sua terra e perceberam que Jesus Cristo não os acompanhava. E depois de 3 dias eles encontraram Jesus Cristo dentro do templo, ali onde ele interrogava aqueles sacerdotes e todos se admiravam da sua grande sabedoria. A passagem da vida de Jesus Cristo, da infância até a fase adulta, na realidade na infância a gente também não tem praticamente nada, né? Fora aqueles poucos relatos em que houveram muitos cânticos no momento que Jesus Cristo foi apresentado no templo, né, onde foi feita a oferta, né, do resgate do primogênito, conforme rezava a lei. E ali nós vemos um acúmulo de cânticos, né, que é uma expressão bíblica, de quando Deus ele faz alguma coisa grandiosa para o povo de Israel, né, onde nós vemos ali realmente uma manifestação no nascimento de Jesus Cristo, de que Deus havia se manifestado e as pessoas estavam reconhecendo ali a manifestação da mão de Deus de forma totalmente misericordiosa para com os homens, de forma que eles expressavam em cânticos aquilo que havia sido realizado por Deus. Quando Jesus Cristo passa por aquela fase, nós não temos relatos bíblicos com relação a isso. Muitos livros apócrifos foram gerados para falar a respeito da infância de Jesus Cristo, mas nenhum deles merece credibilidade, em função da quantidade de coisas que tem contida nesses livros, totalmente distorcido, que realmente não caracterizam a pessoa santa de Deus, né, ali manifestada em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo era o filho de carpinteiro, todos reconhecem isso, até quando Jesus Cristo começa no seu ministério, as pessoas olham para ele e falam: esse não é José? Aquele aquele carpinteiro, cujas seus irmãos nós conhecemos? Então, assim, Jesus Cristo ele era um carpinteiro, né, provavelmente por conta de ter sido criado por José, e era natural que os filhos eles seguissem a profissão dos pais, que não houvessem tanta liberdade assim para que os filhos pudessem galgar outros cargos ou outras posições na sociedade, mas a sociedade era arrumada de tal forma que o filho do carpinteiro era um carpinteiro, o filho do advogado era um advogado, e isso ia passando de geração para geração. E se Jesus Cristo ele era um carpinteiro, então a gente tem que pensar um pouco mais no que seria essa forma de trabalho de Jesus Cristo. E como que era o físico de Jesus Cristo. A carpintaria era um trabalho muito árduo, onde o homem tinha que escolher uma árvore, pensando ali na região onde eles moravam, eles, talvez até por conta disso, eles moravam em Nazaré, né, por conta de ter uma região com mais arborização. E não era trabalho fácil não, irmãos, era coisa realmente bastante árdua, trabalho braçal, duro, que realmente faria desenvolver músculos em qualquer franzino. Jesus Cristo provavelmente ele tinha uma estrutura física bastante robusta por conta dessa profissão que ele exercia. Mas isso é apenas uma suposição. Obviamente, se ele trabalhava com carpintaria, necessário era que ele tivesse pelo menos força nos braços para ele poder cortar, trazer as árvores, né, ainda que usando instrumentos rudimentares e a força de animais. Mas hoje nós vamos tratar, irmãos, a respeito da tentação de Jesus Cristo. Só que antes de entrarmos
estritamente na tentação, nós vamos ver a respeito do batismo. Nós vemos que quando Jesus Cristo ele foi para ser batizado por João o Batista, houve uma certa estranheza por parte de João o Batista, quem estava realizando aquele batismo. Vamos ver em Mateus, no capítulo 3, como aconteceu isso. Mateus, no capítulo 3. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Quando Jesus Cristo, então, ele se aproxima de João Batista para ser batizado, para passar pelo ritual do batismo, que era feito por João Batista, que havia sido comissionado por Deus para fazer aquilo, João já estranha. Mas nós vemos aqui uma característica do ministério de Jesus Cristo que já começa logo nesse ponto, que é a sua sujeição. Jesus Cristo ele esteve sujeito a algo que não era a vontade própria dele. Jesus Cristo ele deixa bastante claro que ele veio não para cumprir a sua própria vontade, mas ele veio para cumprir a vontade daquele que o havia enviado. Então Jesus Cristo ele se sujeita voluntariamente a fazer a vontade de um outro. Bastante estranho isso nos nossos dias, porque ninguém se sujeita por força a outro, quanto menos voluntariamente. É difícil você encontrar pessoas que se sujeitam voluntariamente, com boa disposição, com vontade para fazer aquilo que outros lhe mandam fazer. Mas Jesus Cristo, ele vem para nos dar um exemplo, para mostrar como a vida deve ser vivida. E ele se sujeita a fazer a vontade do Pai. E ele deixa bastante claro aqui no versículo 15, que ele diz para João, João, suporte isso por enquanto, né? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Qual seria então a vontade expressa de Deus para os homens? A vontade expressa de Deus é a sua lei. A lei de Deus ela mostra o caráter de Deus e a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. A forma como nós devemos viver está expressa na lei, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela diz que nós devemos cumprir toda a justiça. Jesus Cristo ele veio para cumprir toda a lei, toda a justiça. Ou seja, ele veio para fazer tudo aquilo que Deus havia planejado para que o homem vivesse. Quando Deus criou o homem lá no Éden, ele deu leis para o homem. E falou para que o homem pudesse gozar de tudo aquilo que havia sido criado com prazer, e isso louvava a Deus, mas que ele cumprisse aquilo que Deus havia dito. A sua palavra deveria ser cumprida estritamente, sem desvios. Jesus Cristo foi aquele homem que veio para cumprir toda a justiça. Mas na sequência aqui nós vemos uma manifestação da Trindade de Deus. Nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu quero que vocês enfatizem essa frase. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo, após então ter sido batizado, ele saiu das águas e houve ali uma manifestação da Trindade celestial. Nós vemos ali o próprio Jesus Cristo, o Filho, a pomba, que era o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, pousou sobre Jesus Cristo e ele ouviu uma voz que era a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho, em quem eu tenho o meu prazer. Em outra passagem ele disse: A este ouvi. Então, fora todos os relatos que nós temos a respeito da manifestação de Deus no Antigo Testamento por meio de profetas, nós temos a outorga do Pai ao Filho, no sentido de tudo aquilo que ele disser, cumpra. Faça a vontade
do meu Filho, porque o meu Filho veio para fazer a minha vontade, e aquele que faz a vontade do Filho está cumprindo a vontade do Pai. Fora isso, nós temos também lá em João, no capítulo 1, versículo 33, 34, um testemunho do próprio João Batista, de forma um pouco mais detalhada a respeito de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 33. Onde para João, que era o profeta da época, um homem de grande reputação, e que as pessoas davam ouvidos a ele, se ele falasse, olhem para esse homem, as pessoas tenderiam a olhar para o homem que ele indicasse. No versículo 33, ele diz, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. João, então, ele também testemunhava, porque João havia sido comissionado diretamente por Deus. Aquele que havia enviado João a batizar com água, havia dito para João que João, num dado momento, iria batizar um homem, e que sobre aquele homem haveria de pousar o Espírito Santo de Deus. E aquele homem haveria de ser mais poderoso do que João era. Muito mais influente do que João foi. E que ele era, de fato, o Filho de Deus. E era para ele que João havia trabalhado para preparar um caminho. E as pessoas estavam sendo preparadas para poderem receber de bom grado Jesus Cristo. E João Batista foi aquele que preparou ali o terreno, né, como um instrumento de Deus. A mão que estava usando aquele instrumento era a mão de Deus. Mas João era o instrumento usado por Deus para poder preparar. E João estava apontando para Jesus Cristo. Então nós temos aqui um Cristo que veio para fazer a vontade do Pai, cumprir toda a justiça, aquele que foi testificado em sinais naquele momento, porque o Espírito Santo pousou sobre ele, e João Batista podia testificar a respeito dele. Logo depois que Jesus Cristo ele é batizado, dá-se então início ao seu ministério público aqui na terra. Eu falo público porque Jesus Cristo, ele veio não simplesmente para viver 3 anos e morrer. Porque ainda que não seja relatado os outros 29 anos da vida de Jesus Cristo, né, ou poucas coisas se fala a respeito disso, a não ser o seu nascimento e alguns poucos fatos, a vida toda de Jesus Cristo aqui na terra era a missão dele aqui na terra. Porque Jesus Cristo ele não podia ter passado a ser perfeito a partir do momento em que houve ali o pousar do Espírito Santo sobre ele, o seu batismo e o seu ministério público. Mas toda a vida de Jesus Cristo anterior deveria ter sido uma vida perfeita, porque aí sim ele cumpriria o requisito de sacrifício. Ele precisava ter sido um sacrifício perfeito, conforme a lei mostrava, dentro daquele animal que era sem máculas e sem defeitos, que não era maculado por nenhuma imperfeição. E a imperfeição, nesse sentido, na pessoa de Jesus Cristo, representaria a ausência do pecado. E se ele tivesse pecado antes do seu ministério público, o sacrifício dele não teria serventia nenhuma. Então, o ministério público de Jesus Cristo, ele dá início ali. A partir dali, começam-se os relatos. Nós começamos a ver, então, mais detidamente, aqueles últimos 3 anos da vida em que Jesus Cristo pregou o Evangelho abertamente a todos os homens, e ele mesmo anunciou a chegada do reino dos céus. E ele, com autoridade, essa autoridade recebida dos céus, ele dizia, eu sou o Filho de Deus, né? Ou eu e o Pai somos um. Porque ele tinha tudo aquilo. Primeiro que ele era Deus, ele sabia exatamente qual era a sua origem. Mas toda a vida de Jesus Cristo foi perfeita, e a partir de então, daquele momento do batismo, Jesus Cristo inicia a sua missão. Ali tem um ministério dele, o ministério de Jesus Cristo, de forma pública, se iniciando. E dentro desse seu ministério, ele tinha que cumprir toda a lei, ele haveria de ser tentado, como todos nós homens e mulheres somos tentados e provados, só que com uma diferença, Jesus Cristo não haveria de pecar. Ele haveria de sofrer, tanto para nos dar o exemplo de que mesmo que nós estejamos sofrendo, ainda assim nós devemos estar
convictos daquilo pelo qual nós fomos chamados e devemos estar cumprindo a nossa missão, independente da situação em que estamos. E ele haveria de dar o exemplo e também de ser glorificado. Esses aspectos, irmãos, eles são bastante importantes porque em todo o tempo, quando nós lemos a palavra das cartas do apóstolo Paulo e Pedro, sempre quando existe alguma dificuldade dentro da igreja que precisa ser tratada, e aí eles são bastante específicos com relação às dificuldades, seja ela de ordem material, seja ela de ordem espiritual, seja ela de perseguição física, qualquer coisa nesse sentido, eles sempre falam, olhe para Jesus. Porque Jesus Cristo foi homem como qualquer um de nós e ele passou por tudo isso que nós estamos passando sem pecar. E esse é o modelo que nós devemos seguir. Ser tal qual Jesus Cristo foi. Ser tentados, ser sofredores, mas sem pecado. Sermos injuriados, sermos provocados, mas não pecarmos. Nós vemos que logo após esse batismo, Jesus Cristo ele é conduzido pelo Espírito Santo. Vou convidar os irmãos que abram em Lucas no capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Então nós entramos aqui na tentação de Jesus Cristo. Ele havia sido batizado, o Espírito Santo pousou sobre ele, e nós vemos que, de forma bastante interessante, Jesus Cristo ele foi conduzido, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Nós não vemos aqui, irmãos, uma consequência de algum ato determinado por uma pessoa na carne. Nós vemos a ação de Deus conduzindo seu Filho Jesus Cristo até o deserto com o objetivo específico de ser tentado. Deus conduzindo Jesus Cristo e sabendo que ali ele seria tentado. Era necessário que Jesus Cristo fosse tentado. Não que Deus houvesse de tentar o seu próprio Filho, mas havia essa necessidade que Jesus Cristo fosse tentado, dentro do plano de Deus para a redenção dos homens. Então nós vemos ali que Jesus Cristo ele foi tentado por próprio Satanás, porque aqui no versículo 2 fala que 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, ele teve fome. E Jesus Cristo ele ficou 40 dias fisicamente debilitado por conta da alimentação, porque ele não havia se alimentado durante aqueles dias. E o diabo foi tentar Jesus Cristo justamente ali onde ele estava mais fragilizado. E é justamente isso que Satanás observa. Ele quer saber onde que é o calcanhar de Aquiles, onde é que está a brecha, onde que ele pode atacar. E você pode ter certeza que ele não vai ter piedade em atacar no ponto onde você é mais vulnerável, para que você não renda glórias a Deus e você se torne um cristão prostrado. Nós vemos que na palavra de Deus, outro homem também havia sido tentado, e não somente esse homem, mas assim, dentro da palavra de Deus nós temos esse exemplo de Jesus Cristo e o exemplo de Adão, onde Satanás pessoalmente foi ali fazer aquela tentação. E nós temos algumas diferenças entre Jesus Cristo e Adão dentro do contexto da tentação. Primeiro, com relação ao local. Adão estava ali no Éden. Tinha um lindo jardim dentro do Éden, e ali Deus falou para ele, você pode comer de tudo. Todas as árvores estão à sua disposição, faça uso delas. Coma à vontade, se alimente delas, tenha prazer nas árvores. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma única restrição para eles, mas havia fartura de alimento para aqueles homens, para Adão. No caso de Jesus Cristo, ele estava num deserto. Um deserto onde não havia árvores, onde havia animais peçonhentos, havia bastante areia, havia bastante pedras, como é descrito aqui na passagem também, logo à frente. E Jesus Cristo estava sem comer durante 40 dias.
Outra questão, irmãos, de diferença, é que Adão, ainda que Eva tenha sido aquela que o levou, de certa forma, a pecar contra o Senhor, ele ainda tinha companhia. E aquela sua ajudadora, ela deveria ter servido como um auxílio para que ele não caísse em tentação, fosse um ânimo. É aquela velha história, irmãos, quando você tem que caminhar uma longa jornada, é melhor que você esteja acompanhado, porque quando um anima o outro, você consegue caminhar mais do que se você estivesse sozinho. Um puxando o outro. E essa deveria ser a ideia ali, né? A questão entre Adão e Eva. Ambos eles deveriam estar trabalhando juntos para que um auxiliasse o outro, para que ambos fizessem a vontade de Deus. No caso de Jesus Cristo, de certa forma, estava só. Pelo menos visivelmente e fisicamente ele estava sozinho. Não havia uma outra pessoa ali que pudesse dar esse auxílio a ele. Mas fora essas diferenças, haviam semelhanças também. A palavra de Deus ela fala que ambos, tanto Adão quanto Jesus Cristo, eles são representantes máximos da humanidade. Os homens eles são representados em Adão e em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para fazer aquilo que Adão não fez. Adão foi tentado e caiu, pecou. Jesus Cristo ele foi tentado e saiu vitorioso. Mas nós percebemos que a própria tentação, ela se foca em um mesmo objetivo: a confiabilidade, a verdade e a inerrância da palavra de Deus. Satanás ele vai sempre fazer com que, ou ele fez com que Adão duvidasse da palavra de Deus. Recentemente nós estudamos isso lá junto com os varões. Que Satanás ele colocou uma determinada questão para o homem para que ele questionasse a veracidade daquilo que Deus havia dito. A palavra de Deus estava sendo colocada à prova. A questão aqui da tentação, irmãos, é a palavra de Deus sendo colocada de tal forma como se ela não fosse inerrante, como se ela não fosse suficiente, como se ela não fosse verdadeira. É isso que Satanás faz nas nossas tentações. Ele faz com que o crente deixe de confiar na palavra de Deus. Porque uma vez que o crente deixa de confiar naquele firme fundamento, ele está vulnerável a qualquer coisa. E é justamente isso que Satanás fez no ataque contra Adão, e é isso que ele vai fazer aqui na nossa passagem com relação a Jesus Cristo. Só que antes de nós seguirmos aqui no versículo 3 em diante, eu gostaria de chamar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 3, porque lá ele fala a respeito da tentação de Adão. E no versículo 1, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, nós temos aqui um relato. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que disse Deus: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então aqui Satanás ele se dirige a Eva com a seguinte pergunta perniciosa: Deus não falou para você que você podia comer de toda a árvore do jardim? E Eva corrige a percepção ali, aquela pergunta capciosa. Ela diz no versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva falou para ela: nós podemos comer de todos os frutos das árvores que estão aqui no jardim, mas daquela árvore nós não podemos comer. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ora, Deus havia dito para o homem que no dia que ele comesse daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Podem comer de todas as árvores do campo, do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. E a serpente, ela vem falando: Deus não falou que você podia comer todas? Opa, peraí, não foi isso que Deus disse. E segundo, certamente vocês não vão morrer. Então ele colocou aqui uma contradição. Ele disse para Adão, ou para Eva, em primeiro lugar, que
todas as árvores que estavam ali, se eles comessem, não teria problema nenhum, porque Deus havia dito que eles poderiam comer. Então ele distorceu a palavra de Deus. Ele falou somente parte daquilo que Deus disse. Comereis de toda árvore, porém, e o porém não foi mencionado. E no segundo ponto ele fala que certamente não morrereis, mas Deus havia dito que eles haveriam de morrer. Então ele colocou o que ali na cabeça de Eva? Aquilo que Deus falou não é verdadeiro. A palavra de Deus, ela não é a verdade. Você não precisa confiar na palavra de Deus, confia em mim. Eu vou falar para você o que vai acontecer. Vai por mim. Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, e ambos morreram. Lucas, no capítulo 4, voltando em Lucas, no capítulo 4, no versículo 3. E disse-lhe o diabo para Jesus Cristo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Qual é o problema aqui do ataque de Satanás? Jesus Cristo estava ali com fome, 40 dias sem comer, um monte de pedra ali. Jesus Cristo poderia pedir para que aquelas pedras se transformassem em pães, e elas de fato se transformariam, e ele se alimentaria do pão. O problema não era Jesus Cristo comer pão. Jesus Cristo poderia muito bem ter feito as pedras se transformarem em pão. O problema era a circunstância em que ele haveria de fazer isso. Porque se Jesus Cristo tivesse feito as pedras se transformassem em pão naquele momento, ele estaria dando sequência ao discurso de Satanás. E Satanás, ele começa aquele discurso da seguinte forma: se tu és o Filho de Deus. A palavra "se" aqui diz tudo. Porque Jesus Cristo havia acabado de ser batizado, Mateus capítulo 3, versículo 17, e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus Cristo ouviu aquela palavra, João ouviu aquela palavra, João testificava que Jesus Cristo era o Filho de Deus por conta daquela palavra. Satanás chegou para Jesus Cristo e falou: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o que estava implícito Jesus Cristo fazer aquilo? Transformar as pedras em pães estaria de acordo com aquilo que Satanás estava falando? Ainda que se ele transformasse as pedras em pães, ele daria prova de que ele era Filho de Deus. Mas a questão aqui é colocar em dúvida a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela não é propícia, ela não está aqui para que nós peguemos ela e façamos determinado tipo de julgamento. A palavra de Deus é o que está escrito, irmãos. E aquilo que está escrito é aquilo pelo qual nós devemos viver. E esse é o fato que Jesus Cristo está nos apresentando nessa passagem. Ele fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo, então, rebateu a Satanás, dizendo: está escrito. Em outras palavras, ele falou: está na Bíblia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Jesus, ele nos ensina, então, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas não somente conhecê-la, precisamos viver por ela. Porque a palavra de Deus, ela é ensinamento para as nossas vidas. E aquilo que ele nos diz que nós devemos fazer, irmãos, nós devemos fazer. Porque é isso que ela nos ensina. E Jesus Cristo, ele mostrou que ele estava vivendo pela palavra de Deus. E não simplesmente conhecendo a palavra de Deus para poder mencioná-la de cabeça. Mas que a vida dele seria regida, conforme foi durante toda a sua vida, pela vontade, pela palavra de Deus. Aí continua no versículo 4, versículo 5. Segunda tentação. E o diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. Versículo 8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás,
Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então Satanás ele leva Jesus Cristo até um monte, mostra todos os reinos dentro de um templo, não fala quais eram esses reinos e nem fala qual é o tempo desses reinos. Mas ele fala que todos aqueles reinos seriam dados a Jesus Cristo se ele simplesmente o adorasse. Para que Jesus Cristo haveria de sofrer? Essa é a oferta de Satanás. Ele oferece riqueza, prosperidade, um reino aqui na terra, sem a necessidade de sofrimento. Jesus Cristo poderia ter tudo. Aparentemente, não seria grande coisa que ele estaria pedindo dentro da ótica humana. A ação em si era ele se prostrar e adorar a Satanás. Não fala que ele deveria fazer isso várias vezes, talvez uma única vez, e todos os reinos seriam dados a ele. Era essa a intenção perniciosa de Satanás, mas Jesus Cristo estava preparado para rebatê-la. Nessa segunda tentação, nos é apresentado que Jesus Cristo ele poderia ter um grande reino sobre todas as nações, sem a necessidade de sofrimento. Em outras palavras, sem a necessidade da cruz. Mas Jesus Cristo responde para ele: está escrito. A Bíblia diz: adorai somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos, pensem bem naquela questão que estava sendo apresentada para Jesus Cristo. Você é o Filho de Deus, por que você vai sofrer nesse mundo? Você é cabeça, você não é cauda. Você não precisa sofrer nessa terra. Você é o Filho do Rei. Determina na sua vida que você vai ter e você vai ser. Qualquer semelhança com o falso evangelho da prosperidade não é por acaso. Prostre-se somente a Satanás e você vai ter tudo essas coisas. Tudo aquilo que esse mundo persegue, Satanás pode dar. Basta prostrar-se a Ele. Jesus Cristo deixa bastante claro que somente ao Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Existe uma música que diz que sem a coroa não haverá glória. Mas muitas pessoas estão querendo alcançar essa glória. Desculpa, é o contrário. Sem a cruz não há uma coroa. Você não vai conseguir chegar, receber a sua coroa, sem passar pelo caminho da cruz. Jesus Cristo ele estava convicto da sua realização aqui na terra, a sua missão estava muito clara. Ele não tinha dúvida com relação ao que ele vinha fazer aqui na terra. E ele sabia que ele vinha para sofrer, para padecer, para morrer. A morte de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo, a rejeição de Jesus Cristo, não foi o acaso. Não foi por conta que o homem simplesmente pegou aquele Jesus Cristo que veio para proclamar a paz aqui na terra, quando Jesus Cristo na realidade disse que veio para trazer a espada, e veio para fazer divisão, veio para colocar o pai contra o filho, esposo contra a esposa. Ele veio para criar dissensão, por conta da sua mensagem, da sua palavra, por conta de que a palavra de Jesus Cristo, ela realmente causa uma ruptura, uma divisão entre o contexto do mundo e o contexto da vida cristã. E Jesus Cristo, ele sabia exatamente que haveria necessidade dele passar a sua vida aqui na terra, perfeita, sendo um homem perfeito, não tendo cometido nenhum pecado e tendo sido morto de forma injusta aos olhos dos homens, mas satisfazendo ali a justiça de Deus. Ele não tinha a menor dúvida que ele haveria de sofrer. E aquela oferta de Satanás não lhe atraía, porque ele tinha em vista o reino que ele haveria de receber, a glória que ele haveria de ser revestido, aquela mesma glória que ele tinha antes de se manifestar como homem aqui na terra, muito bem conhecida por Jesus Cristo. Ele sabia que ele haveria de recebê-la novamente. E foi pelo gozo que lhe estava proposto que ele se sujeitou a sofrer a morte e a morte de cruz. Porque ele já sabia, na sua morte, quem seriam aqueles que viriam a ele. Quem seriam os salvos. Ele sabia exatamente, irmãos. Ele conseguia ter uma percepção de tudo aquilo, de todos aqueles que haveriam de ser salvos. E foi pelo gozo que lhe estava proposto, de ver aquele povo de todos os tempos, muitos de nós, no dia da sua glorificação, do seu reino, da sua manifestação, foi o prazer que Jesus Cristo teve, que superou toda a dor.
Então Jesus Cristo, ele sabia que ele não ia abraçar aquele falso evangelho da prosperidade oferecido por Satanás. Interessante observar também que quando Pedro ele faz aquela censura a Jesus Cristo disse que era necessário que fosse a Jerusalém para comemorar a Páscoa e que ali ele haveria de ser preso, crucificado e morto, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. De forma nenhuma, Senhor Jesus Cristo, disse Pedro. E Jesus Cristo olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Aqui no versículo 8, Jesus Cristo diz: vai-te para trás de mim, Satanás. Porque era a mesma oferta, a oferta de um reino sem a cruz de Cristo, sem o sofrimento. Era o que Pedro estava oferecendo naquele momento, era o que Satanás ofereceu a Jesus Cristo no passado. Eram as palavras de Satanás na boca de Pedro naquele momento, por isso Jesus Cristo o repreendeu tão severamente. A terceira e última tentação, irmãos, versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o seu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nesse versículo aqui, irmãos, após duas respostas de Jesus Cristo para Satanás, no sentido de que está escrito, porque nós vimos aqui que Jesus Cristo rechaçou Satanás com a palavra de Deus nas duas primeiras tentações. Então Satanás falou assim: tá bom, então você é um homem das Escrituras. Eu também conheço bem as Escrituras. Então a palavra de Deus, ela diz assim, está escrito, foi as palavras de Satanás, porque está escrito, no versículo 10, que mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustentem nas suas mãos, para que não tropeces e não caia. Então Satanás falou assim: está escrito lá na lei que vai ser dado ordem aos anjos para que te protejam, para que você não tropece, para que você não caia. Então nós que estamos aqui em cima desse pináculo do templo, eu falo para você, pule, se jogue. Porque se a palavra de Deus é a verdade, já que você é um homem da palavra de Deus, então os anjos virão te sustentar. Satanás novamente colocando agora, de forma muito, irmãos, muito perniciosa. Porque até então ele estava tentando colocar Jesus Cristo contra a palavra de Deus. Se você é o Filho de Deus, então faça isso. Agora ele fala: tá bom então, você conhece a palavra de Deus. Então nesse seu conhecimento da palavra de Deus, por que então você não faz isso? Esse é o inimigo, irmãos, que nós temos que enfrentar. Esse é o inimigo que brama como um leão buscando a quem possa tragar. É por isso, irmãos, que nós dependemos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que não sejamos assediados de forma mais intensa do que aquela que nós podemos suportar. Porque ainda que Satanás seja um inimigo poderoso, Deus tem mais poder, e é Deus que limita a ação de Satanás. Porque ele pegou a própria palavra de Deus e ele procurou tentar a Jesus Cristo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela é pura. Nós lemos aí na quarta-feira o Salmo 19, onde dá vários aspectos a respeito da palavra de Deus e fala que ela é pura, que ela limpa, que ela dá entendimento ao simples. Enfim, irmãos, a palavra de Deus, ela é expressada de tantas maneiras e ele pega a palavra de Deus, deturpa ela e apresenta ela para tentar o santo de Deus. É isso que muitas pessoas fazem nos nossos dias. Pegam a palavra de Deus, distorcem ela e te apresentam como se fosse algo tentador, pernicioso, para que você cometa o pecado. Satanás conhece a palavra de Deus. Só que Jesus Cristo, ele não só conhece a palavra de Deus, ele entende a palavra de Deus. Jesus Cristo fala que não basta conhecer a palavra de Deus, mas você tem que ter também um entendimento de hermenêutica. Ele fala que você tem que interpretar a palavra de Deus. Basicamente, ele deu uma aula ali para Satanás. Porque Jesus Cristo fala assim: você não pode pegar versículos isolados da palavra de Deus e fazer disso uma doutrina. Você não pode buscar tentar ao Senhor com essas coisas. Você não pode pegar um trecho da palavra de Deus e vai falar assim: eu vou fazer isso daqui porque Deus fez isso na época tal.
Irmãos, como eu vejo isso acontecer? Ou como eu ouço, pelo menos. Quando eu estou voltando do trabalho, trânsito intenso e tal, eu fico mudando de estação de rádio o tempo todo. Né? E calha de cair na Voz do Brasil. Então você tem poucas opções. E eventualmente eu ouço algumas pregações. E como se distorce a realidade da palavra de Deus? Como não se aplica princípios básicos de interpretação bíblica? Pega-se um versículo e você faz daquilo, olha só, veja só o que agora você é. Você tem que ser vitorioso, você tem que enfrentar os seus Golias nas suas vidas. Destrua esses gigantes. O gigante pode ser o que você quiser. Você não precisa da Bíblia para isso. Você pode ler qualquer livro de autoajuda. Talvez seja até mais produtivo nesse sentido. A palavra de Deus, ela é pura. Ela deve ser interpretada texto a texto. E nenhum texto confronta outro texto. A palavra de Deus, quando você pega uma, você confronta com outra. E quando você pega essas duas coisas, você vai ter uma conclusão, que é a interpretação correta da palavra de Deus. É o que Jesus Cristo faz. Respondeu, versículo 12. Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui muda a vida de qualquer crente que não tenha entendido isso até então. Porque Jesus Cristo fala para Satanás, eu tenho que confiar em Deus sem pular. Eu fico aqui. E ainda assim eu creio 100% na palavra de Deus. Eu não vou me mover. E ainda assim eu creio piamente que se eu caísse aqui, os anjos me amparariam. Eu creio 100% na palavra de Deus, que Ele vai fazer todas as coisas que está escrita. Mas eu não vou buscar tentar ao Senhor em nenhuma delas. Ele estaria tentando ao Senhor Deus se Ele fizesse aquilo. Você não precisa, irmãos, de outra prova que não seja a palavra de Deus. Isso faz diferença na vida do crente, irmãos. Porque o crente que confia na palavra de Deus, ele pode estar na situação que ele estiver, mas a confiança dele é tão arraigada nas verdades das Escrituras, que ele vive aquilo. Ele não somente conhece a palavra de Deus, mas aquilo ali é a vida dele. Deus pode curar? Pode, eu tenho plena convicção. Mas o nosso parente próximo morreu de uma doença. Mas Deus pode curar. Deus pode mover montanhas, eu nunca vi mover. Mas Deus pode mover montanhas. Deus pode abrir o mar. Ele já fez isso no passado. Desde então, nunca mais ouvi falar a respeito disso. Mas eu tenho a plena convicção de que se Ele quiser abrir, Ele pode abrir novamente. Ele tem prometido que Ele sustenta os seus. E a gente pode passar por qualquer situação, irmãos. Nós devemos crer piamente que Ele há de sustentar. A base do cristianismo, irmãos, está na confiança, no conhecimento e na confiança daquilo que se conhece. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Quando Adão foi tentado, ele foi tentado justamente na confiabilidade da palavra de Deus. E ele caiu. Jesus Cristo ele foi tentado também na confiabilidade da palavra de Deus, mas ele venceu. Ele não somente demonstrou o conhecimento que ele tinha na palavra, como ele demonstrou que ele vivia e estava disposto a viver de acordo com a palavra de Deus. E esse é o exemplo que nós devemos levar dessas tentações que Jesus Cristo passou. Que ele estava disposto, depois de 40 dias, totalmente fragilizado, com fome, e ele tendo poder para fazer determinada coisa, ele estava disposto a viver de acordo com a palavra de Deus, não tentando ao seu Senhor, não fazendo a vontade, não colocando em questão aquilo que Deus já havia falado. Ele era o Filho de Deus, e ele não precisava fazer as pedras se transformarem em pães. E isso era suficiente para ele. Isso é fé, irmãos. Isso é questão de fé. Não tem outra palavra para expressar. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera firmemente naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Mas você não vê. E você não precisa ver. Você precisa confiar.
E nós que temos a palavra de Deus, irmãos, né? Talvez nós tenhamos ela, conheçamos ela bem ou mal, né? Mas o fato é que nós devemos pegar aquele conhecimento que nós temos, seja ele pequeno ou grande, irmãos, e devemos viver por eles. Comparando palavra com palavra e tirando a interpretação correta da palavra de Deus e confiando na palavra de Deus integralmente e não parcialmente. Essa é a mensagem que nós tiramos da tentação de Jesus Cristo.